A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário bíblico. Na lição de hoje, a lição de número 5. Ela está inserida no capítulo 9 e 10 de Juízes. O título da lição hoje é Abimeleque, Tola e Jair. Tola, o sexto juiz, e Jair, o sétimo. Abimeleque não foi contado como juiz, porque ele quis ser levantado como rei, e Israel ainda não tinha rei. Os três objetivos da lição, nós devemos sair da sala com eles bem definidos, é compreender as consequências da iniquidade, reconhecer a necessidade de conversão sincera, e entender que somente o governo de Cristo será perfeito. O texto áureo nos diz: assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Na realidade foi 69, porque Jotão escapou fugindo. A verdade prática e a justiça divina assegura que quem semeia o mal colherá desgraça. É a lei da semeadura, né? A introdução à lição diz: as pessoas que desejam o poder são sempre mais numerosas que as que são capazes de usá-lo. O primeiro tópico da lição vai falar sobre Abimeleque aclamado. Abimeleque era filho de Gideão, com a sua concubina, lá de Siquém, quando, apelando para os seus laços familiares em Siquém, Abimeleque tentou tirar proveito da oferta que fora feita ao seu pai e que este recusara. Da mesma forma que Geazi aceita a oferta recusada pelo profeta Eliseu. E quando ele faz isso, ele adquire lepra para si e para sua descendência. E aqui Abimeleque, quando seu pai é morto, ele mata seus 69 irmãos, né? Na realidade, Gideão tinha 70 filhos, ele mata 68, porque ficou ele e Jotão. Primeiro tópico vai dizer a cidade. Abimeleque, filho de Jerubaal, que é Gideão, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhe a toda a geração da casa de seu pai e da sua mãe, dizendo: depois da morte de Gideão, Abimeleque quis assumir o lugar de seu pai. Para colocar o seu plano em ação, ele foi à cidade de Siquém, né? Terra de sua mãe. Então ele vai na terra da sua mãe para ali começar a arrumar pessoas, né? Porque sempre a pessoa não consegue nada só, seja para o bem ou seja para o mal. Isso é desde do primeiro mundo. Quando Lúcifer cai da sua posição, ele consegue levar uma terça parte, né, com ele. Então isso sempre acontece, né? A pessoa tem que arrebanhar para si, a congregação de Corá, e assim por diante, em tudo, né? Em igreja, empresa, família, é necessário que a pessoa consiga seguidores para colocar em prática os seus projetos, seja benéficos ou maléficos. O segundo subtópico vai falar sobre a campanha. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Quando ele vai buscar apoio lá nos seus familiares, né, junto à sua mãe, ele consegue, né,
arrebanhar o povo, ele consegue conquistar o povo, e o povo ainda dá uma oferta. Mas olha de onde vem a oferta. A oferta já vem de deuses, já vem de templo pagão, já vem de situações que não é de Deus. Então a obra, para você ter uma certeza de que a obra, o Senhor está nela, uma das primeiras coisas que você deve observar é a fonte das ofertas. Qual é a fonte, qual é a origem das ofertas, para você saber se o Senhor está na obra. Não importa se essa obra é para o Senhor, mas o interessante é saber se o Senhor está na obra. Porque não basta só fazer as coisas para Deus, é necessário fazer com Ele. Aquilo que o Senhor fala, que Ele vai dizer naquele dia que não conhece, não significa que Ele não conhece. Não tem nenhum ser humano, não tem um ser na terra que Deus criou, não tem nada que Ele criou que Ele não conheça. Ele está falando, eu não aprovo, eu não aprovei, ou eu não aprovo o que tu fez ou o que tu faz. Eu fiz para ti, Senhor, sim, mas eu não aprovei. Eu não recebi. Fez para mim. Então a primeira coisa para você saber se Deus está no negócio é qual é a origem da oferta. De que forma ela foi angariada, de que forma ela foi falada, se não está de acordo com a palavra de Deus, se não está de acordo com as Escrituras e com a palavra de Deus, que são coisas totalmente diferentes. Aqui nós temos a Escritura, né? As Escrituras, porque a palavra de Deus é Cristo, a palavra de Deus é o Verbo, é Jesus. Terceiro subtópico vai falar sobre aclamação. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Essa cidade, Siquém, ela é da terra, né? Inclusive estava sendo já posse. Abraão andou por ela, Jacó esteve nela, quando os seus filhos ali mataram o príncipe daquela cidade por ele ter abusado da sua irmã Diná. E aí Jacó teve que sair de lá. Mas essa terra já era terra da promessa que Deus deu a Abraão para a sua descendência. O segundo ponto aqui vai falar sobre o apólogo de Jotão, né? A narrativa, né? O verso que ele fez, avisando o povo, ele como um atalaia, ele fugiu, ele escapou, e aí ele agora sobe ao Monte Gerezi e dá um aviso, mostra para o povo, e ele vai e conta, tipo essa parábola, tipo esse verso. O apólogo de Jotão fala sobre as árvores que que estavam em busca de um rei, em busca de um governo. E as árvores a primeira aqui foi a oliveira. Chegaram até a oliveira e diz: ser rei sobre nós, governa sobre nós. A oliveira é mais útil e proveitosa árvore. Estava muito ocupada produzindo para Deus e os homens. Israel tem 7 culturas no sentido de cultivo, né? E eles vivem sobre essas 7 culturas, e a oliveira é uma delas. Aí ele vai também sobre a figueira. Era uma árvore de porte médio, de crescimento lento e que produz um fruto doce.
durante cerca de 10 meses no ano. E o figo não é um fruto, ele é uma flor. Quando ele é colhido, ele é o botão da flor. Ele não é um fruto como as outras árvores produzem fruto. O figo ali é flor. E quando ele está com o botão pronto para explodir, aí eles são retirados para serem consumidos. E aí é chamado de fruto, mas ele não é fruto, ele é uma flor, o figo. E aqui o figo também já é conhecido desde o Éden, quando Adão se cobre com folhas de figueira. E é interessante que ali quando Deus vem, como vinha todos os dias para conversar com Adão, e Adão diz que está nu. Mas na realidade ele já estava coberto com folha de figueira. Como é que ele diz que está nu? Dizendo para nós que com as nossas... Nós não podemos nos colocar diante de Deus, né? Nos justificar diante de Deus. Tudo que nós formos fazer nos justificando diante de Deus, nós vamos continuar nu. Então ele já tinha se coberto, ele e Eva já tinham se coberto com as folhas de figueira, mas ele disse: eu me escondi, eu ouvi as tuas pisadas no jardim e me escondi, porque estava nu. Mas ele não estava mais nu, ele já estava coberto de folha de figueira, mas folha de figueira simboliza as nossas culpas, as nossas transgressões, e a gente não pode colocar isso diante de Deus como se estivesse vestido. E aí é que Deus vai ali e mata o primeiro animal, simbolizando o cordeiro, para cobrir de pele a Adão. Então, a figueira já vem lá desde do Éden. E aí tem a questão também da figueira brava, que o Zaqueu subiu. E aí Jesus passando ali, e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Porque a figueira verdadeira estava ali, diante de Zaqueu, que subiu no sicrômoro, ou figueira brava. A terceira fala da videira, né? Da vide, da uva. Era plantada em fileiras, em parreirais, nas encostas, né, nas montanhas. A videira tornou-se emblema de Israel até hoje. Lembrando o tempo que Moisés enviou os espias para espiar a terra, e 2 homens trouxeram um cacho de uva. E eles rodearam a terra durante 40 dias, e Deus, por conta dele não ter trazido, né, da oferta completa, trouxe só o suco. Eles tinham que ter trazido o pão, e o pão eram os gigantes. Eles ficaram com medo dos gigantes, trouxeram só o suco. É uma oferta de oblação e libação. Eles trouxeram só a libação, que é a parte líquida. Eles tinham que ter voltado, como Josué e Caleb diz, lá a terra é boa, tem gigante, mas ele é o nosso pão. Então eles trouxeram o suco de uva, eles trouxeram a libação, e o pão eram os gigantes. Foi quando eles ficaram com medo, quando eles não acreditaram em Deus. E aí não entraram na terra, por conta de não entrar com a oferta completa, a oblação e a libação. A oblação é a parte sólida e a libação é a parte líquida. Pois bem, aqui as árvores, aí o Jotão conta esse verso, conta essa parábola de cima do monte Gerizim, avisando ao povo de Siquém acerca do que estava por vir, né? Do que estava para acontecer. E aí ele está falando, e aí vem o espinheiro.
Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro, o mais inútil a Deus e aos homens, era usado somente como cerca. Era perigoso aproximar-se muito dele. Eis um símbolo perfeito para um rei ímpio, cruel e opressor. Existe dois tipos de cerca, que é chamada de cerca viva. Quando se cerca uma área, um terreno com espinhos, né? É cerca viva. Mas a cerca viva que Deus quer nos cercar, que Deus nos cerca, que cercou Jó, é uma cerca de animais, cerca de prosperidade. Satanás não podia entrar para fazer qualquer coisa com Jó, conosco, porque nós estamos cercados. Qual era a cerca de Jó? Jó, capítulo 1 ali. Diz que Satanás diz: mas também tu cercaste teu servo, cercastes com camelo, com jumentas, com ovelhas, né? E com gado, cercaram nos 4 lados. E Satanás não podia entrar, só podia entrar com autoridade ou com autorização de Deus. Assim também é conosco. Uma cerca viva. E aí o espinheiro coloca as condições dele. E aqui aponta também esse espinheiro e o reinado de Abimeleque aponta para o reinado de Anticristo. Vamos para o terceiro ponto aqui, né? Abimeleque é derrotado. Abimeleque ele reina apenas 3 anos. O Anticristo, quando ele vai ser aclamado pelo mundo, pelos governantes do mundo e pelo povo, pela população do mundo, ele vai ser aclamado igual foi Abimeleque. Claro que tendo todo um trabalho por trás, assim como Abimeleque fez, foi a terra da sua mãe, conquistou lá os parentes, conseguiu uma oferta pagã. Assim também está tipificando aqui o Anticristo. O Anticristo, quando ele for aclamado pelo mundo, pelos governantes, ele já está fazendo, né, desde que Jesus começou seu ministério ali. O apóstolo João diz que o espírito do Anticristo já opera desde aquele tempo, já trabalhando, já fazendo ali os conchavos, já fazendo aquilo que é chamado hoje no governo de esquerda, né? Que não sabe governar porque não tem aquele jogo de cintura. O que é jogo de cintura? É o toma lá da cá, é corrupção. Então o espírito do Anticristo já opera no mundo. Quando ele se manifestar para governar, ele vai ser aclamado porque tudo já foi preparado. E esse governo aqui de Abimeleque, ele tipifica o governo do Anticristo. Observe aqui que foi quando eles notaram que estava alguma coisa errada, estava com 3 anos de governo. Assim como os judeus vão perceber com 3 anos e meio, as 3 semanas e meia das 7 semanas de Daniel. As 3 semanas e meia vai ser, o mundo vai entender, vai aceitar, vai dizer que o Anticristo é o Cristo, é o Messias. Mas aí ele vai se revelar. Ele vai se revelar e o judeu vai descobrir que ele não é o Messias. E observe que ele vai se revelar justamente aqui no tocante à oferta, como eu falei no início. Para você saber se Deus está no negócio do que você está fazendo para Ele, você tem que saber qual é a origem da oferta. E aqui, quando o governo do Anticristo, quando ele, depois de 3 anos e meio, ele vai cessar o sacrifício no templo. Ele não vai mais aceitar os judeus, o povo entregar as suas ofertas, seus dízimos. E quando ele fizer isso, aí o judeu vai ver que ele não é o Messias, porque o Messias jamais, Deus jamais vai deixar de receber
aquilo que é seu por direito, que é ofertas e dízimo. Então, quando o anticristo fizer isso, ele vai estar profanando o templo. E aí o judeu vai descobrir, é aí onde vai mudar a situação do governo, aonde muitos vão morrer pelo nome de Jesus. Por enquanto a gente aqui, as pessoas não morrem por não o aceitarem, ou por aceitarem. Mas lá nesse dia, para você aceitar, você tem que morrer. E ali vai estar se cumprindo aquilo que Jesus fala na sua palavra. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Literalmente vai acontecer. Então esse governo do Abimeleque, ele é uma tipologia do governo do anticristo. Da forma que ele chegou ao governo, da forma que ele chegou ao poder, da forma que ele estava governando, da oferta que ele recebeu, da oferta que ele colocou. E tudo isso está simbolizando o governo anticristo. E nós devemos estar atentos. Mas só nós vamos estar atentos se nós estivermos olhando para as Escrituras. Não é nas Escrituras que tem a vida eterna. O próprio Jesus falou isso. Vocês olham para as Escrituras e cuidam que nelas tem a vida eterna, mas não é. Elas simplesmente testificam de Cristo que é a vida eterna. Não é as Escrituras. As Escrituras é um aio, as Escrituras é um meio, as Escrituras me levam a conhecer Jesus. E é isso que é necessário nesses últimos dias, porque o mundo está aí cheio de gente falando de evangelho, falando da palavra, mas sem conhecimento. Ainda obscurecidos pela religiosidade. E aqui, observe que esses dois juízes, começando aqui chamado de juízes menores, eles passam despercebidos. Porque a gente leva mais em conta quando alguém faz coisa errada. Você vai ver lá, Gideão governou 40 anos, tá certo? E Jair aqui, e Tola e Jair, 23 anos, 22 anos. Mas é a metade, é muito tempo. Abimeleque só governou 3 e está um relato aqui muito grande em relação ao Tola e o Jair. Por que não deram ênfase a Tola e Jair com 23, 22 anos de governo? Porque não fizeram besteira, porque não fizeram coisa errada, e era para ser colocado aqui, mas não é, porque isso é da humanidade. É mais comum a gente levar, colocar no ventilador aquilo que a pessoa errou, aquilo que a pessoa fez de mal. A gente vê isso nas redes sociais, você coloca um versículo bíblico, não tem visualização, aí você bota a briga de alguém, você bota um palavrão, você bota qualquer coisa, aí você vai ver o tanto de visualizações. Da mesma forma está aqui. Ah, não, é porque Tola e Jair tiveram só 20 e pouco, 22, 23 anos de governo, e o Abimeleque só foi só 3. E, no entanto, tem um relato grandioso aqui acerca dele, dos feitos dele. Certamente, Tola e Jair foram bons governos, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e isso não é levado para a mídia, isso não é levado em conta, e isso continua até hoje na igreja, no meio da igreja, no meio dos crentes. Só é falado quando a pessoa escorrega, quando a pessoa cai. Mas quando a pessoa faz algo para Deus, faz algo em prol do reino, em prol do evangelho, aí não, isso aí não. E é necessário que a gente comece, não para exaltar o homem, mas que a gente comece a olhar para aqueles que estão realmente fazendo a vontade de Deus, fazendo o reino de Deus ser expandido, você investindo, e você sendo luz, e você procurando andar segundo a vontade de Deus. É isso que você deve passar para frente, você deve visualizar, que você deve compartilhar, e não o que é de ruim, como ficou aqui claro
nas Escrituras. Que Deus abençoe, uma boa aula, que Deus abençoe pastores, professores e alunos, e vamos crescer em graça e conhecimento diante de Deus, conhecendo as Escrituras, porque as Escrituras é que nos levam à palavra que é Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém.